Isso é legal. E você perguntou assim, Thaís, tem alguma reportagem, alguma matéria que te isso, marcou? E assim, tenho muitas reportagens me marcaram. Sim. Mas entre as inúmeras reportagens, a que mais me marcou foi uma assim que, aquele dia, eu acho que foi o que mais, assim, marcou a minha vida, a minha carreira. Foi a morte do presidenciável Eduardo Campos. Eu lembro como se fosse hoje, julho, um tempo como está hoje, chovendo. E aquele dia, porque o meu horário na TV era das 2 às 10 da noite. Das 2 da tarde às 10 da noite. Porque eu fazia o Jornal da Noite. Então, eu chegava às 2 horas na redação, dava uma olhada no quadro, o que estava na rua, as matérias, o que os repórteres estavam fazendo, o que a gente ia colocar no jornal. Era ao vivo, né? Então, tinha os factuais do dia e tinha algumas matérias produzidas. E, naquele dia, eu fui de manhã para a TV. Estava tendo um curso de um novo sistema nosso de espelho, de parte interna nossa, de digitar a matéria. Então, estava entrando um novo aplicativo dentro dos computadores, e aí o editor-chefe, o gerente de jornalismo na época, que você conhece, Marcos Barreto, foi até assessor do Farid, saiu da TV para ser diretor de comunicação do Farid na época no Guarujá. O Marcos Barreto tinha voltado para a Record, e a Record São Paulo pediu para ele vir para Santos, porque o gerente daqui tinha ido para uma missão no exterior. E o Marcos me ligou e falou, Thaís, tem como você vir de manhã? Que eu já tinha a minha mais velha. Acho que eu já tinha as duas já eram nascidas, as minhas 2 filhas. Ele falou, dá para você vir de manhã, que aí você já faz o curso com a turma da manhã e já insere o novo sistema à tarde, quando você começar a montar o jornal. Eu falei, tudo bem, montar isso para o jornal, tá bom. E o Paulo, meu marido, estava indo para a Petrobras, para a bacia de negócio, o prédio que tinha acabado há pouco tempo de inaugurar no centro de Santos. Atravessei a balsa com ele. E eu lembro que quando eu atravessei a balsa, meu marido falou, nossa, olha, um avião baixinho. Mas eu saí, peguei a Rodrigues Alves para poder, bom, enfim. No caminho, toca meu telefone. Thaís, caiu um avião na base aérea de Santos. Falei, mentira. Mas quem é? Caiu, estão falando que é do Eduardo Campos. Falei, você está brincando? A gente sabia da agenda. Que o Márcio França ia receber o Eduardo Campos na base aérea de Santos. A gente já sabia da agenda. Tinha equipe já preparada para fazer a cobertura. A gente estava com a programação toda. Eu falei, você está brincando? Não. Eu deixei o Paulo no primeiro ponto de ônibus, fui voando para a TV. Foi o tempo de eu entrar chovendo. Eu cheguei na TV, na época a sede da Record era no Gonzaga. Isso era antes do almoço, né? Era de manhã, né? Foi de manhã. Eu cheguei na redação, uma chuva. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei, o Marcos abre a porta do camarim, eu molhado, porque eu desci do carro. Se troca agora e desce, tá? E você vai entrar ao vivo agora. Eu falei, o quê? Agora em rede nacional. Foi confirmado. Ele falou, ele falou, a gente só está esperando um telefonema para confirmar que era o avião do Eduardo Campos. Eu falei, você está brincando. Maquiei. E eu, imagina, desci, capa de chuva, você não pensa, capa de chuva, o rádio, a gente tinha Nextel na época, rádio para me comunicar com os repórteres na rua, e a gente foi embora, capa de chuva. E a notícia ainda não estava confirmada. Não, só que o primeiro repórter cinematográfico, você sabe quem é, que chegou lá e conseguiu entrar, porque ele é uma pessoa maravilhosa e amada em todo o meio, ele entrou e aí ele pegou um santinho que estava no carro. E aí ele viu que era do Eduardo Campos e a máquina fotográfica do assessor de imprensa que acompanhava o Campos. Ele pegou e viu. Márcio Harrison, um beijo. Que estava no local do acidente. Aí ele conseguiu, o Corpo de Bombeiros que estava lá, que gosta do Márcio. O Márcio conseguiu com amizade, entrou, foi o único que entrou. E aí ele pôde confirmar. E eu amo, um beijo, Márcio Harrison. Conheço. Eu sou madrinha de casamento dele, eu amo ele e a Andréia, são meus amigos, acompanharam o nascimento das minhas filhas, amo. E o Márcio, na hora, passou o rádio para mim, porque avisaram a redação. A Thaís está lá embaixo, preparada para entrar ao vivo. Ele, com o rádio do local, foi com uma câmera de mão, fez algumas imagens e falou, Thaís, é o Eduardo Campos, estou confirmando para o Marcos Barreto. Falei, confirma para eu poder entrar ao vivo. Aí já foi, abre rede, sinal, entrei em rede nacional ao vivo, Record furou a Globo na época. E aí quem estava era o Brito. Vocês lembram do Brito que apresentava Hoje em Dia? Sim, era sim. ele, a Ana Hickman. Sim. Aí ele entrou ao vivo. Nós vamos agora direto em Santos com a repórter Thaís Margarido, ao vivo. Confirma agora, Thaís, é o avião do Eduardo Campos. Lembro como se fosse hoje. Falei, infelizmente é. E aí tinham, Thaís, tem notícias de vítimas, ainda não tem. Aí vai. Aí o tempo inteiro. Eu lembro que eu entrei às 11 da manhã no ar.
Fui até 3 horas da tarde, porque aí começa, eu termino um jornal, entra o outro, já abre com você e vai embora. E o Eduardo Campos era uma promessa na política. Ia ganhar. Na minha opinião, ia ganhar. Mas já tava, não dá para afirmar que ia ganhar. Ele ia ser o próximo presidente da República. Eu ia votar nele, Rogério, ele ia ser eu ia o próximo votar nele presidente também. da República. Eu ia votar nele. Ele ia ser o próximo presidente da República. E aí, você acompanhou depois o desenrolar? Então, o que aconteceu? A pesquisa toda indicava isso. Indicava. O que aconteceu? Eu fiquei passando as principais informações, só que eu tinha o jornal para fazer à noite. Eu entrava às 7 horas da noite ao vivo com a SP Record. E aí o que eu fiz? Já rouca, molhada de chuva, subi, seca cabelo, troca de roupa no camarim, redação. Aí eu começava. Aonde está? Tal lugar. Tem vítima fatal? Não tem. Cercar a área. Caiu turbina no prédio do lado. Atingiu alguém. Aí você começa a apuração. Todos, produtor que é interno, foi para a rua, vai todo mundo para a rua, apuração, levanta. Tem um depoimento, Thaís, a mulher está chorando, teve estilhaço, aonde? E aí vamos embora. Essa adrenalina eu amo. Uma adrenalina que... É muito louco isso, muito né? Muito louco. E aí vai chegando informação, aí grita, e eu era editora-chefe do jornal. Então, eu sabia o jornal. Eu e o Marcos Barreto. E o Marcos Barreto entrou, Thaís tem que gerar rede. Então, ele começou a cuidar da rede, que é o material que você mandava para os jornais nacionais, e eu fiquei com o nosso local, o SP. O acidente foi aqui, foi em Santos. E aí começou, tal, cadê material? E aquela gritaria na redação, cadê? Baixa a nota. É muito louco. O Rogério é muito louco. Já tem gráficos, já tem a arte. Já subiu, cadê? O GC está errado, Hoje eu sinto que não tem mais isso. Por isso que a Lê perguntou. Porque isso hoje está aqui, mais... Até os telejornais, você vê que a Globo está naquele padrão. Boa noite. Jornal aí, a Renata... É verdade, William. Perdeu aquele... Mas agora o índice do IPCA perdendo assim, time, né? Não tem adrenalina, sabe, que te move. E assim foi. E aí eu abri o jornal. Eu lembro que, como se fosse hoje, eu cansada, mas ali. Tinha que estar plena, né? Fiz um rabo de cavalo, cabelo muito molhado, maquiada, entrei. Boa noite. Confirmada a morte, aí começo. E foi o jornal. Foi o que me marcou, porque era o presidenciável que a gente tinha certeza que chegaria. Foi na base aérea, e eu lembro que as pessoas falavam, não foi. Eu falava, gente, a informação chegou. O Márcio Herson, ninguém queria acreditar no Márcio. Falava, o Márcio fez a imagem, teve que fazer a imagem, gerar por um motolink. A gente usava motolink na época, era um cara de moto, com uma mochilinha, com um aparelhinho que linkava a imagem do local até gerava a imagem para a emissora. É verdade. Então, assim, essa adrena, né? E a gente fez, colocou no ar, furamos a Globo, que para nós era aquela disputa, Globo Record. Record tinha chegado há pouco tempo em Santos. E a gente furou. Então, me marcou assim, pelo trabalho em conjunto, pela pessoa que era o Eduardo Campos, a maneira que foi, e eu ter ficado o dia inteiro, né? Então, assim, foi algo que, quando acabou o dia, eu estava, assim, sugada. Isso depois repercutiu mais 2 dias, enfim. Essa foi uma das que mais me marcou.